Mas apesar dos seus aspectos positivos, Absalão foi mesmo assim excluído sistematicamente da vida na corte e Joabe até se negou a visitá-lo quando foi convidado. Absalão então enviou homens para incendiar os campos de Joabe, a fim de forçá-lo a ir ter com ele, nem que fosse somente para pedir explicações. Absalão pediu-lhe que intercedesse por ele diante do rei. Ele sentia que, do jeito que estava, era melhor voltar para Jesur e suplicou que fosse conduzido de volta à presença do rei. Houve então uma aparência de reconciliação. Absalão recebeu permissão para voltar, prostrou-se em sinal de submissão e recebeu o beijo do perdão do rei. 4. A revolta de Absalão, 15:1 a 19:43. Letra A. Irrompe uma rebelião, 15:1 ao 12. De volta à corte, Absalão logo tratou de levar adiante os seus dois planos. Primeiro, de impressionar o povo por meio do séquito esplêndido adequado, a posição que ele reivindicava de herdeiro legítimo, e segundo, gerar apoio popular suficiente que o capacitasse a fazer uma tentativa de chegar ao trono, acompanhado de uma escolta pessoal composta de 50 homens. Ele andava numa carruagem, o que não era comum na corte israelita. José, no Egito pagão, Gênesis 41 a 43, e mais tarde Adonias, em 1 Reis 1:5, se locomoviam em estilo semelhante. Hetzberg comenta: Absalão introduz costumes estranhos que talvez tenha aprendido do seu avô, o rei pagão. Página 336. Ele levantava cedo todos os dias e se punha junto ao caminho que levava à porta da cidade. Versículo 2. Absalão perguntava a cada suplicante acerca da sua tribo e do seu problema e ressaltava a inércia dos assessores do rei. Como seria diferente se ele fosse rei? Aí todos teriam os seus direitos, e aceitava homenagens como se ele já fosse o rei. Assim, Absalão foi conquistado a lealdade dos homens de Israel, furtava o coração dos homens de Israel na Bíblia. Isso continuou durante 4 anos e não 40, como trazem a AVA e a RV, seguindo o hebraico, até que Absalão se sentiu em condições de dar o golpe. Depois de pedir permissão a Davi para ir a Hebrom para cumprir um voto, versículo 7, a Javé, ele enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei de Hebrom, em Hebrom. A conspiração foi disparada. Os mensageiros secretos, evidentemente, eram oficiais de inteligência e não cabos eleitorais, cuja tarefa era descobrir as possibilidades do apoio a Absalão no sul e de explorá-lo. Mal Klein, página 271. Absalão havia convidado 200 homens de Jerusalém que nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Ele foi astuto em garantir a adesão do conselheiro do seu pai Aitofel, da cidade de Gilo, avô de Batseba. Se o pai dela, Eliã, 11:3, é o filho de Aitofel, com esse nome, o que ocorreu foi que cresceu o número dos que seguiam Absalão. Versículo 12. Davi é obrigado a fugir de Jerusalém, 15:13 a 16:14. Letra B. Davi é obrigado a fugir de Jerusalém. Capítulo 15, né? Davi mostra a sua verdadeira... 15:13. Davi mostra a sua verdadeira grandeza nesse seu dia de infortúnio. Ele se curva humildemente debaixo desse golpe amargo e entrega o futuro ao Senhor, sem, no entanto, deixar dar os passos que pode. Hetzberg, página 341. Ele deixou Jerusalém rapidamente, a única saída que tinha na situação. Mesmo assim, ainda teve apoio considerável.
Absalão não tinha furtado o coração de todos os homens. Os conselheiros de Davi, o seu séquito mais próximo, permaneceu leal. Teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. A triste procissão começou deixando, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Davi parou na última casa da cidade para passar em revista os homens que o acompanhavam à medida que iam passando. Além de todos os seus servos, na ARC, acompanhavam-no também 600 mercenários filisteus. Versículo 19 a 23. Entre esses filisteus estava Itai de Gate, com quem Davi já havia tido contato. Demonstrando muita generosidade, ele tentou persuadir Itai a não aderir à sua nobre causa. Mas Itai não se deixou demover. Que tá demover, né? Eu acho que deve ser comover, né? Deve colocou errado aqui, né? Mas aqui ele colocou demover. Eu acho que ele escreveu errado. Onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo para viver ou para morrer. Versículo 21. A fuga do rei evoca profunda empatia em todos os lugares que passava. Versículo 24 a 31. Os sacerdotes Abiatar e Zadok, com os auxiliares levitas, trouxeram a arca de Jerusalém, mas Davi, sem dúvida, lembrando o desastre em Ebenezer, 1 Samuel 4:11, ordenou que fosse levada de volta. Driver, página 315, ressalta que fora a lista em 8:17. Essa é a primeira menção de Zadok. Se Javé agisse de forma favorável a Davi, ele adoraria novamente em Jerusalém, se não aceitasse a vontade dele. Ele enviou de volta os sacerdotes e seus filhos para que aguardassem o seu retorno enquanto ele mesmo prosseguiu. Versículo 30. Davi, porém, continuou subindo ao Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Para aumentar os seus problemas, agora ele ficou sabendo da deserção de Aitofel, provavelmente o seu assessor mais sábio. Ele colocou essa questão diante do Senhor. Versículo 32 a 37. No alto do Monte das Oliveiras, onde o povo costumava adorar a Deus. Versículo 32. Davi convenceu mais um dos seus adeptos, o seu amigo Uzai, que queria ir com ele a voltar a Jerusalém e juntar aos assessores de Absalão como espião para passar informações a Davi, por meio dos 2 sacerdotes e de seus filhos Ahimaás e Jonatas. A chegada de Uzai a Jerusalém coincidiu com a entrada triunfal de Absalão. 16:4. Um pouco mais adiante, Ziba, criado de Mefibosete, encontrou-se com o rei com um presente de provisões que lembram aquele de Abigail. 1 Samuel 25:10. O generoso Davi não suspeitou da motivação desse visitante esperto, nem mesmo do interesse que o seu senhor tinha pela coroa. A opinião acerca da lealdade relativa de Ziba e Mefibosete está dividida. A história de Ziba, de acordo com A.R.S. Kennedy, página 269, é uma manifestação interesseira, quase certamente falsa, em vista da maior verossimilhança de 1925. Malklein, página 275/6, Hetzberg, página 345 e H.P. Smith, página 347, concordam. Mikaine, página 225 e Brookington,
Suspeitam de Mefibosete, John Bright, Story of Israel, página 188. Diz: o comportamento de Mefibosete é ambíguo. Embora mais tarde negasse a deslealdade, Davi aparentemente não confiou nele. Em todo caso, ele deu metade das propriedades de Mefibosete a Ziba. Talvez ele ainda desconfiasse da casa de Saul. Versículos 5 a 14. A aprovação seguinte também vem da casa de Saul, à medida que a procissão real avançou. Simei, filho de Gera, versículo 5. Encontrou-se com eles em Baurim, mencionado na história do retorno de Mical a Davi. 3,16. Na estrada de Jericó, e proferiu maldições contra Davi. Os seus insultos: saia daqui, assassino, bandido. E sua zombaria dizendo que Davi estava sofrendo por aquilo que havia feito contra a casa de Saul, foram acompanhados de uma saraivada de pedras. Abissai, irmão de Joabe, ficou irado com essa grosseria e queria executá-lo. Mas Davi não queria nada disso. Se o seu próprio filho tinha se levantado contra ele, por que não deveria este benjamita amaldiçoá-lo? Talvez Javé o tivesse conduzido a fazê-lo. Ele deixaria este caso nas mãos do Senhor. O rei com a sua comitiva continuaram até o Jordão e lá descansaram. Versículo 14. Letra C. Absalão em Jerusalém, 16:15 e 17:23. Entrementes, Absalão estava organizando o seu governo em Jerusalém, tendo Aitofel como seu braço direito. Mas nenhum dos dois suspeitava da oferta de Uzai. Absalão perguntou-lhe por que não tinha ido com Davi. É essa a lealdade que você tem para com seu amigo? Não, veio a resposta lisonjeira. Sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Versículo 18. Versículo 20 a 23. Absalão queria que as coisas progredissem e se aconselhou com Aitofel acerca do passo seguinte. O conselho foi dado imediatamente, ou seja, que o usurpador deveria ter relações com as concubinas que o seu pai tinha deixado para trás, reivindicar a autoridade sobre o harém do rei, como Abner havia tentado, e o próprio Davi havia feito. Era apresentar uma forte reivindicação ao trono. R. de Vaux, Anciente Israel, Hetzberg, página 350, destaca mais uma implicação da ação de Absalão. Aqui, no entanto, há mais o aspecto de que o predecessor de Absalão era o seu pai, Ruben, que se deita com a concubina do seu pai, traz sobre si maldição. Gênesis 32, 22. E perde o direito do filho mais velho, que o ato de Absalão foi estratégico e não simplesmente satisfação sexual, é demonstrado por meio da sua publicidade. Armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. Versículo 22. O capítulo 16 conclui com uma nota acerca da autoestima em que era tido o esperto Aitofel, tanto diante de Davi quanto de seu filho conspirador. 17, do 1 ao 4. Aitofel dá prosseguimento aos seus conselhos, ao sugerir que com 12.000 homens perseguiria Davi e o atacaria quando este estivesse exausto e fraco. No pânico que se seguiria, só Davi deveria morrer. É somente um homem que procuras matar, assim todo o exército ficará em paz. Versículos 5 ao 14. Antes de concordar com o plano, Absalão mandou buscar Uzai para pedir o seu conselho. Uzai imitou a oratória de Aitofel e declarou: sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos, como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, Davi, um soldado extraordinário, não seria pego tão facilmente. Todas as tropas disponíveis deveriam ser usadas e Absalão, não Aitofel, deveria conduzi-las. Cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Palavras floridas,
temperadas com bajulação, venceram o debate contra a sabedoria de Aitofel. Uzai tinha servido bem a Davi, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Versículo 14. Versículo 15 a 23. A notícia acerca das intenções estratégicas de Absalão precisavam ser levadas às pressas a Davi. O texto nos dá um vislumbre de organização eficiente do serviço de inteligência. Uzai passou adiante a sua informação por intermédio dos sacerdotes aos seus filhos Ahimaás e Jonatas, que estavam esperando em En-Rogel, ao sul de Jerusalém, onde se encontram os vales de Cédron e de Ben-Hinnom, que a linha de comunicação foi estabelecida e usada com regularidade é mostrado pela forma frequentativa dos verbos. O elo seguinte era a serva. Nessa ocasião, os jovens foram vistos, mas conseguiram se esconder em Baurim, no poço de um simpatizante cuja esposa camuflou o seu esconderijo diante dos homens de Absalão. A mensagem que eles trouxeram de Uzai fez Davi agir rapidamente. Ele, sem dúvida, suspeitava de que Absalão pudesse voltar atrás e reconsiderar o conselho de Aitofel. Davi ficou contente com a informação e tomou medidas para fugir, cruzando o Jordão com todos os seus homens. Aitofel percebeu que o seu plano não havia sido implantado e que tudo estava dando errado. Como era muito perspicaz, percebeu que adiante só havia ruína, assim tirou a sua própria vida e se uniu ao pequeno número de suicidas do Antigo Testamento. Prático e eficiente até o final, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Letra D, o destino de Absalão, 17, 24 e 18, 18. Davi estabeleceu a sua base em Mahanaim, versículo 24, o antigo quartel-general de Isbosete, na Transjordânia. Joabe permaneceu com ele como seu comandante. O comandante de Absalão era Amasa, primo de Joabe, o filho, de acordo com o hebraico, de Itra, o israelita. Mas na lista de oficiais israelitas é de admirar que encontremos um tão destacado dos outros. A BJ e o texto paralelo de 1 Crônicas 2,17 trazem ismaelita, uma versão muito mais provável. Em Manaim juntaram-se a Davi, Sobe, um amonita, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, o antigo anfitrião de Mefibosete, e o gileadita Barzilai, que trouxe fartas provisões, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Versículo 29. 18, do 1 ao 18. Davi tomou a iniciativa. Dividiu as suas tropas em 3 grupos bem organizados e comandados, conduzidos respectivamente por Joabe, o seu irmão Abisai e Itai de Gate. Ele mesmo queria ir com eles, mas foi dissuadido disso. Não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e mesmo que a metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. Ele permaneceu na base, passando em revista as tropas à medida que saíam para a batalha e recomendando aos seus comandantes que agissem de forma amável com Absalão. Na batalha que se seguiu, os israelitas, homens de Absalão, sofreram uma derrota avassaladora, perdendo quase 20.000 homens. A batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Versículo 9, 18. A vítima mais notável da floresta foi o próprio Absalão. Montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Versículo 9. Ao passar debaixo de uma grande árvore, ficou preso nos seus galhos. A mula continuou e ele ficou pendurado na árvore. O texto não nos diz que ele ficou preso pelos cabelos, mas
Está claro que ele estava preso de tal forma aos galhos que não conseguiu escapar. A notícia foi levada a Joabe, que disse que o príncipe deveria ter sido morto. O seu matador teria sido recompensado. Mas o mensageiro conhecia muito bem Joabe e respondeu que se tivesse desobedecido às ordens de Davi, tu mesmo ficarias contra mim. Joabe demonstrou a sua impaciência ao trespassar Absalão com 3 dardos, ali onde estava pendurado, e os seus escudeiros lhe deram o golpe de misericórdia. Versículo 15. Joabe tocou a trombeta, versículo 16, para reunir as suas tropas da perseguição aos rebeldes e enterrou Absalão onde havia morrido, no grande fosso na floresta, versículo 17. Um monte de pedras foi erigido para demarcar o local e os seus seguidores se espalharam em confusão. Por não ter filhos para levarem adiante o seu nome, os 3 filhos de 14 e 27 devem ter morrido na infância. Absalão tinha erigido seu próprio monumento durante a sua vida. Uma coluna na vizinhança de Jerusalém, Gênesis 14, 17, acerca do Vale do Rei, ainda era chamada de Monumento de Absalão. Essa estela tem sido muito discutida pelos arqueólogos. Letra E, Davi recebe a notícia, 18, 19 a 32. Agora o rei precisava ser informado. Ahimaás, filho de Zadok, dispôs-se a levar a notícia, mas Joabe hesitou, consciente de que a aflição e a tristeza de Davi em virtude da morte de Absalão seriam maiores do que a satisfação pela vitória. Ele aconselhou Ahimaás a adiar a entrega da notícia por um dia, enquanto enviava um cuxita, etíope, provavelmente um escravo. Vá dizer ao rei o que você viu. Versículo 21. Mesmo assim, Ahimaás queria ir. Joabe finalmente concordou, destacando o fato de que não haveria pagamento pela missão. O etíope escolheu uma rota direta, mais difícil, e Ahimaás correu pelo caminho da planície. Versículo 23. Um caminho mais longo, porém mais fácil, e assim chegou antes. Ahimaás contou a sua história primeiro, dizendo que os inimigos do rei haviam sido derrotados, e a sua resposta cuidadosa à pergunta de Davi acerca do seu filho foi interrompida pela chegada do etíope com a exclamação: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Acerca de Absalão, o etíope declarou com entusiasmo: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para se fazer mal acabem como aquele jovem. Letra F, a tristeza de Davi e a repreensão da parte de Joabe, 18:33 a 19:8. Como Joabe havia previsto, a menção de Davi foi de tristeza e pesar por seu filho transviado. Ah, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho Absalão. Versículo 33. Nesse incidente, como na morte de Saul e Jonatas em Gilboa, Davi aparece como um homem para o qual a preocupação pessoal com alguém era mais importante do que a emergência nacional. O dia da vitória, quando o povo estava naturalmente feliz com a derrubada da rebelião que havia ameaçado tanto o Estado como o trono, foi transformado pelo rei em dia de luto. Nesse dia, o rei gritava: ah, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão, meu filho. 19.4. Joabe protestou contra isso, ressaltando a parcialidade de sua atitude para com aqueles que haviam arriscado a sua vida por ele. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Davi reconheceu a força das palavras de Joabe e se deixou convencer a fazer uma aparição pública, tomando novamente o seu assento junto à porta. Versículo 8. Joabe é bem sucedido em tirar o rei do seu pesar totalmente inoportuno e o faz assistir à marcha dos guerreiros, assim mostrando-lhes o seu reconhecimento real pelo seu ato.
E assim o perigo é vencido. Hetzberg, página 361. Letra G. Davi retorna à sua capital. Simei, Mefibosete, Barzilai, 19, 8b a 43. O resultado imediato da rebelião e o seu colapso foi a confusão. Os israelitas tinham fugido para casa. Era uma situação instável, com ninguém de fato no controle em Jerusalém. Malklein, página 290. Agora que Absalão estava morto, as pessoas lembravam dos bons tempos em que Davi estava no governo. E por que não falam em trazer o rei de volta? Versículo 10. Davi percebeu que enquanto os israelitas, supostamente os do norte, estavam fazendo preparativos concretos para a volta dele, a sua própria tribo de Judá parecia apática. Ele lhes mandou uma mensagem por meio de Zadok e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio. Versículo 11. Lembrando-os de que eles haviam sido os primeiros a coroá-lo rei. Como um elemento de persuasão, ele ofereceu a Amasa o posto de comandante de Joabe. Com base no parentesco, confira 17:25, uma qualificação estranha, visto que era compartilhada por Joabe. A R.S. Kennedy diz que Joabe havia perdido a confiança do rei em virtude da sua desobediência flagrante às ordens com respeito a Absalão. Quem quisesse comandar teria de aprender a obedecer primeiro. Página 286. Amasa realizou sua missão. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Ao cruzar a fronteira no seu retorno, encontraram-se com Davi 3 dos que haviam demonstrado preocupação com o rei durante a sua fuga da capital. Letra A. Simei. Simei tinha tirado vantagem da adversidade de Davi para proferir insultos e maldições contra ele. Agora que a situação havia mudado, ele veio para se encontrar com o rei, chegando junto com 1000 benjamitas na mesma hora em que chegou Ziba. Derreteu-se em bajulações aos pés de Davi e implorou-lhe que esquecesse o seu comportamento recente, destacando que ele era o primeiro de toda a tribo de Benjamim que tinha vindo para prestar homenagem ao rei que estava regressando. Abisai, irmão de Amasa e Joabe, enojado com a mudança de opinião desse vira-casaca, novamente quis matá-lo. Mas Davi não concordou. Ao proibir a execução, ele disse que o seu retorno não deveria ser manchado por um banho de sangue. Letra B. Mefibosete. Versículo 24-30. Ziba e não Mefibosete tinha vindo a Davi durante sua fuga, indicando que Mefibosete não estava sendo leal. A lealdade relativa dos dois homens já foi discutida anteriormente. Aqui Mefibosete apresenta seu argumento que parece razoavelmente convincente, mas Davi não estava completamente convicto. Ele dividiu a propriedade entre o príncipe e o servo dele. Mefibosete ficou feliz porque o rei estava de volta. Tu és como um anjo de Deus. Ele estava feliz não somente em aceitar a decisão de Davi, mas disposto também a ceder tudo a Ziba. Deixa que ele fique com tudo agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Versículo 30. Letra C. Barzilai. O registro da terceira dessas entrevistas pessoais é absolutamente encantadora. O abastado octogenário Barzilai, que havia levado provisões para o rei em fuga, também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Versículo 31. Agora, em troca, Davi o convidou para ir com ele para Jerusalém. O convite a Barzilai para que passasse o restante da sua vida
na corte em Jerusalém, naturalmente estendia-se à sua família, de forma que a oferta de Davi era muito maior do que poderia parecer à primeira vista. Mas Barzilai declinou com base na sua idade e no desejo natural de terminar os seus dias em contexto familiar conhecido. Ele recomendou Quimã, provavelmente um filho mais novo, a ir no seu lugar. Davi concordou, abraçou carinhosamente o ancião e concluiu a sua jornada, acompanhado por todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel, versículo 40. Versículo 41 a 43, a volta de Davi para casa. Isso se parece quase com o final feliz de uma história, mas uma grande catástrofe, como a rebelião de Absalão, não poderia passar sem deixar marcas profundas. Havia muito existiram correntes escondidas de ciúmes e sentimentos do desconforto entre o norte e o sul, Judá e as tribos efraimitas. Os dois grupos competiram para ficar mais próximo do rei instituído ao trono. A facção dos israelitas queixou-se com ele de que os homens de Judá haviam sequestrado o rei e o levado para sua casa em Jerusalém. Versículo 41. Os de Judá argumentaram que esse era o seu direito em virtude do seu relacionamento de sangue com Davi. E mesmo assim, não tinham tirado vantagem disso para eles. Israel destacou números mais elevados. Somos 10 com o rei e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Versículo 43. Dizendo que eles haviam sido os primeiros a propor o retorno do nosso rei. A expressão somos 10 com o rei tem sido consultada, uma referência à divisão ainda futura do reino, 1 Reis 11, 30 ao 31, L.H. Brookington prefere a versão da Septuaginta desse texto, e além disso, somos mais antigos do que você. Note History of Israel, página 58. Crê que Simeão existia sob a sombra de Judá e parece considerar o 10 como excluindo Judá e Simeão. Não se registra a solução da situação, mas tinham sido lançadas as sementes para muitos problemas que surgiriam mais adiante. 5. Seba se rebela, 20, do 1 ao 26. Letra A, a rebelião de Seba, 20, do 1 ao 22. Seba, um desordeiro, versículo 1, filho do benjamita Bicri, proclamou